Amém. A gente tem um povo feliz aqui, diz amém. Tem um povo feliz aqui, dá um glória a Deus bem alto. Tem um povo que reconhece o Senhor, que está nesse lugar. Libera a salva de palmas mais forte que você já deu na sua vida. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser mais forte. Eu não estou pedindo salva de palma para Zoe. Eu não estou pedindo salva de palma para o culto. Eu não estou pedindo salva de palma para o louvor. Eu estou pedindo uma salva de palma para aquele que é o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores. Aquele que me comprou e comprou você. Que entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. É para Ele. A Bíblia diz que no arraial dos justos há gritos de júbilo. No arraial dos justos há gritos de júbilo. É o que a palavra do Senhor diz ao nosso respeito. Porque nós sabemos quem nós éramos, onde estávamos e o que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou, amém? Por isso todo grito, tudo aquilo que vier a louvar o nome dEle, sejam as palmas, seja o nosso corpo, seja a nossa voz, é pouco para dizer a Ele o quão Ele é merecedor de tudo que temos e somos, amém? Você pode fechar os seus olhos e como um filho dizer assim: Pai amado, nessa hora, por misericórdia, nós te pedimos, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua instrução, queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nessa noite, por misericórdia, usa o teu servo, pastor Paulo, que ele possa trazer uma palavra vinda do teu coração nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu botar os meus olhos. Eu vou ficar só com o de longe, porque aí eu não fico tira, bota, entendeu? Tiro só um e não fico botando o outro. De longe ainda dá para ver. Amém. Cadê? Você que ainda não sabe. Não. Nós hoje fazemos 30 anos de casados. Hoje. E por que nós estamos aqui? A vida foi uma criança, querida. Besteira, o pessoal vai pensar que é aqueles filtros do Instagram. Obrigado. Sabe, e talvez você esteja se perguntando: caramba, nos 30 anos de casado eles estão na igreja. Nos 30 anos de casado eles estão no culto. E eles nem tiraram esse tempo para eles. Deixa eu dizer uma coisa. Em primeiro lugar, nós entendemos que há um propósito para nossas vidas e a partir delas. E nós não temos como pedir a você que doe do seu tempo, da sua vida, da sua dedicação, daquilo que Deus tem colocado em você, se nós não formos exemplos para você. Então eu quero te dizer que em todos os nossos 30 anos, nós renunciamos muitas coisas para poder servir ao Senhor. Em todos os nossos 30 anos, renunciamos muitas vezes aniversários de familiares, encontros sociais, saídas com amigos, porque nós entendíamos que estávamos em missão. E Paulo vai dizer que aquele que está em missão, o soldado que está em missão, não se confunde com as coisas da sua vida civil. Nós estamos em missão. Amém? Mas para chegar nessa missão, existe algo que você precisa saber e o Senhor colocou no meu coração. A gente estava vindo de onde? Era de uma viagem, né? De Recife, né? E numa conversa, eu e a Delmari vindo de Recife, me veio uma frase assim, e a partir dela, aquilo que eu quero compartilhar com você hoje. A unção, sem passar pelo processo, não te dá acesso ao propósito. Repita comigo: a unção,
sem passar pelo processo. Não me dá acesso ao propósito. Sabe, todos nós que estamos nesse lugar, estamos ávidos por servir, sim ou não? Principalmente aqueles que estavam na sexta-feira, que foram alinhados exclusivamente com essa palavra. Com a palavra que o Senhor tem nos trazido e com a revelação que Ele tem nos trazido em relação a quem somos e como precisamos funcionar. Porque eu sei que há no nosso coração, principalmente daquele que se converte primeiramente, daquele que está voltando para os caminhos do Senhor, ou daquele que por algum motivo mudou de igreja porque se identificou com a casa, se identificou com o Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui. E no coração dessa pessoa, imediatamente, é aquele sentimento: mas eu quero servir. Mas eu quero estar totalmente disponível para fazer e ser aquilo que o Senhor deseja e quer fazer em mim, através de mim. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu sei que há essa vontade porque a gente ouve os comentários, a gente ouve as pessoas falando e dizendo: ah, pastor, eu quero servir. Ah, pastor, eu quero servir, eu quero estar pronto para fazer. Só que Eclesiastes diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. E quando essa frase me veio ao coração, eu me lembrei de 4 figuras da palavra de Deus. E a primeira dela foi Davi. Porque nós estamos falando de unção, mas muitas vezes, talvez no seu coração e na sua mente possa estar passando: unção é aquele streamlink que quando o pastor está pregando ele faz. E não é isso. Quando o pastor está pregando ele faz isso, é tique nervoso. Engraçado, fazendo um parêntese, uma vez eu estava aconselhando uma pessoa e eu fiz isso. Ele fez: hoje o pastor está entrando no mistério. Eu disse: não, isso é um tique. Mas muitas vezes nós confundimos isso. Nós confundimos o caguete, a manifestação do Espírito de Deus, muitas vezes de poder, com unção. Unção é algo que vem sobre você e te separa para fazer algo determinado. Mas isso não quer dizer que você já está pronto para cumprir o seu propósito. Você pode ser ungido, ou seja, separado para cumprir algo nesse tempo. Mas ainda precisa passar por um tempo de processo para cumprir o seu propósito. Vamos ler 1 Samuel 16, 11 a 13. Vai dizer assim: então perguntou a Jessé, o profeta Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Se você olhar e observar o texto, você vai tirar a seguinte conclusão: Davi, de fato, foi ungido. Sim ou não? Sim ou não? Samuel, o profeta Samuel, ele derrama um chifre cheio de azeite na cabeça de Davi, o que era feito para a unção de profetas e reis. A minha pergunta é: mesmo com a unção que foi derramada por um profeta, amando do próprio Deus, naquele dia, Davi cumpriu o seu propósito? Naquele dia, ele começou a reinar? Sim ou não? Mas ele não já tinha sido ungido?
Ele não já tinha recebido uma palavra profética, porque foi um profeta que foi lá e liberou sobre ele uma palavra de dizer: você será o rei, Deus te escolheu. Mas por que não foi no outro dia? Porque apesar da vontade de Deus ser liberada e a unção de Deus ser derramada sobre Davi, ele ainda não estava pronto para exercer o seu reinado. A palavra de Deus não diz ao certo a idade de Davi, mas os estudiosos vão dizer que ele tinha entre 15 e 16 anos. Entre 15 e 16 anos ele foi ungido rei. Nos tempos de hoje, ainda uma criança, um adolescente. Mas imagine um adolescente da nossa época sendo ungido rei para governar uma nação, para determinar o que homens e mulheres deveriam fazer e como deveriam viver. Existia uma liberação, existia algo do Senhor dizendo assim: você foi escolhido para fazer tal obra, mas você ainda não está pronto. Não é diferente na nossa casa, não é diferente no reino do Senhor, não é diferente naquilo que a gente se move. Nós temos ouvido do Senhor através das palavras proféticas, através dos sonhos proféticos, através daquilo que Ele está liberando sobre nós, que há um tempo, e nós precisamos ter cuidado com as crianças. Quem são as crianças? São aqueles que ainda não chegaram à fase, a uma idade adulta, na sua maturidade de fé cristã. São aqueles que ainda estão em desenvolvimento, aqueles que ainda estão aprendendo, se fortalecendo, criando um fundamento para poderem seguir apesar das dificuldades e apesar das tribulações. Apesar do que possa acontecer, das circunstâncias estarão firmes. Davi era uma criança. E eu quero dizer para você que ainda está nessa fase de ser alimentado ao ponto de comer uma comida mais sólida, que não é porque você está nessa fase que Deus não te enxerga. Deus te enxerga e já separou uma obra para você. Mas vai haver um tempo de processo para você chegar à maturidade de exercer o que Ele tem para você. Davi poderia ter se revoltado quando Saul começa a persegui-lo. Imagina na cabeça daquele jovem dizer assim: peraí, Deus de Israel, o Todo-Poderoso, que libertou o povo do Egito, que nos colocou nessa terra, que fez promessa aos nossos pais e as cumpriu cada uma delas, foi à minha casa através do seu mensageiro, o profeta Samuel, derramou o óleo na minha cabeça, eu sou o rei. Mas ele entendeu que Deus tinha colocado algo sobre ele, mas ainda não tinha liberado o tempo para exercer. Davi passa por um processo onde ele é perseguido. Imagina, esse cara foi perseguido sendo ungido de Deus. Esse cara teve que vagar por desertos, teve que se fingir de louco, sendo ungido de Deus. Esse cara teve que se juntar em uma caverna com bandidos que viraram os seus amigos e aqueles que com ele caminhavam, porque era perseguido por causa da unção que Deus havia derramado sobre ele. E em nenhum momento Davi imaginou se rebelar contra Deus, nem se rebelar contra aquele que ainda estava no posto, que era Saul, mesmo tendo 2 vezes a oportunidade de tirar a vida de Saul e de ter sido instigado a isso por aqueles que caminhavam com ele. Ao contrário, ele os exortou, quando foi instigado a pegar a lança e cravar na cabeça de Saul, enquanto Saul dormia. E a palavra de Deus diz que foi Deus que deu um sono pesado a Saul
e àqueles que estavam com ele. Naquele momento, Davi foi provado se iria continuar no processo ou se iria querer antecipar o processo para exercer aquilo que Deus já tinha liberado sobre ele. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós podemos cair na tentação de dizer assim: eu já me sinto pronto. Porque a minha liderança não consegue olhar para mim e ver que eu já estou apto a fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque eu preciso continuar aqui sendo ensinado sobre coisas que eu já sei. Porque eu preciso ser e estar o tempo todo sendo vigiado quando eu já posso exercer aquilo que Deus me colocou para fazer. Davi, ele não usurpou o lugar de Saul, porque ele sabia que quem tinha colocado Saul naquele lugar tinha sido Deus. Ele respeitou a liderança de Saul, mesmo sabendo que aquele lugar um dia seria dele, porque foi o próprio Deus que disse e o ungiu para isso. Ele respeitou o processo. Muitas vezes a gente fica imaginando: pastor, eu já estou na cadeira há 1 ano, há 2 anos. O texto de Samuel, no 2º livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 4, vai dizer assim: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Você se lembra que eu disse que ele tinha entre 15 e 16 anos, é o que os estudiosos dizem? Mas a Bíblia vai dizer que ele tinha 30 quando ele começou a reinar. Deixa eu dizer uma coisa: o processo de Davi passou 15 anos, mais ou menos. Mas não foi um processo onde ele estava sentado numa cadeira e Saul estava dizendo: meu filho, olhe bem, quando alguém vier assim, você faz isso. Quando alguém vier assim, você faz isso. Não. Ele foi forjado na perseguição. Ele foi forjado com a vida dele sendo muitas vezes ameaçada. Ele foi forjado de uma maneira que talvez nem eu nem você suportasse. Ele passou 15 anos até que chegou a um lugar onde um dia o profeta desceu o óleo sobre a sua cabeça para que ele pudesse exercer. Será que nós temos essa paciência de chegar ao lugar onde Deus deseja que nós estejamos, respeitando o processo que a gente precisa passar por ele? Será que a gente consegue respeitar esse processo sem entender ou achar que é tempo demais e que nós já estamos prontos para exercer aquilo que o Senhor tem para nós? Ou a gente se acha injustiçado muitas vezes porque ainda não foi liberado para viver na plenitude daquilo que Deus nos separou para ser. Mas o Senhor me trouxe uma outra pessoa. Me trouxe a rainha Esther. O rei Davi, a rainha Esther. E no livro de Esther 2:12 vai dizer: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. O rei, ele é desonrado por sua rainha Vasti, que o envergonha na frente daqueles que são seus súditos. E aí, pelos seus conselheiros, ele a separa, coloca no lugar onde não tem mais contato e decide ter uma nova rainha. E aí, aqueles que cuidavam do harém do rei e das mulheres do rei começam a olhar as jovens que tinham na cidade, no reinado, e Esther se candidata. O seu tio a leva para que ela seja uma dessas candidatas. E aquele que guardava e cuidava do harém do rei, olha para Esther e gosta dela de imediato. E aí você poderia me dizer: pronto, ele não já gostou dela? Se ele gostou, o rei também vai gostar.
Mas aí ela precisa se separar da sua família, estar um tempo longe, para passar pelos preparativos, 12 meses, tomando banho de óleo, tomando banho de mirra, aprendendo como chegar diante do rei, aprendendo o que falar para o rei, aprendendo como se comportar dentro de um reinado, dentro de um palácio, porque ela ia ocupar um lugar que era de rainha. E ela podia ter dito assim: eu não quero esperar isso tudo não, eu estou parando a minha vida, já para me submeter, para ter que ficar 12 meses num lugar trancado com outras mulheres, para estar tomando banho de óleo e de mirra, me poupe. Só que o Deus que tinha uma obra muito maior na vida de Esther, logo depois que ela se tornara rainha, que era salvar o seu povo, é aquele que vai colocar no meu e no seu coração o entendimento que é necessário esperar. Porque a voz que se levanta para dizer que você não precisa esperar não é a de Deus. A voz que se levanta para dizer que você já está pronto pode ser a voz do orgulho, da soberba e da arrogância. Para dizer que você não precisa de mais capacitação, porque você está pronto para exercer o que Deus tem para você hoje. Mas Deus não se confunde nem confunde o seu reino. Se Ele colocou pessoas e lideranças à sua frente, Ele vai falar com os seus líderes e com aqueles que estão liderando a sua vida, para que você entenda que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Esther esperou o tempo certo. Esther se submeteu, foi à presença do rei, foi escolhida pelo rei, virou a rainha Esther. E porque estava nessa posição, porque se submeteu a todo o processo, mesmo sendo muitas vezes para mim e para você algo que é sem futuro ou sem sentido, ela pôde salvar o povo de Deus de ser dizimado naquele tempo. Porque ela se submeteu ao processo. Outra pessoa que me veio à mente de imediato foi José. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Olha as posições que essas pessoas alcançaram porque se submeteram ao processo. Davi era um jovem que cuidava de ovelhas e não era sequer lembrado pelo seu pai. Porque no final de todos os seus filhos apresentados, ele vai dizer a Samuel: tem um menininho, ele está o mais novo, o caçula. Ele está cuidando das ovelhas. E aí Samuel vai dizer assim: a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Outro menininho que foi provavelmente desonrado pela sua família chama-se José. Davi virou rei, Esther virou rainha, José governador do Egito. Gênesis 37, 2 vai dizer: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, diga 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Nessa época, José teve sonhos. Nessa época, Deus revelou através de sonho onde José estaria. Qual a posição José estaria, como ele seria, como a sua família se renderia a ele, como ele seria o maior entre eles. José recebeu isso do Senhor com 17 anos. Ele estava pronto, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas José foi vendido como escravo, porque os seus irmãos tinham ódio dele, tinham ciúme, tinham inveja. Deixa eu dizer, a partir do momento em que Deus liberar unção sobre sua vida, liberar propósitos sobre você, liberar um destino para você, muitos se levantarão com inveja. Muitos se levantarão com ciúmes. Muitos da sua casa talvez da sua casa de fé, da sua igreja, talvez da sua célula, do seu CEP. Aconteceu com José. Aconteceu de tal maneira que ele foi vendido por esses que era a sua família. E ele foi levado como escravo
para o Egito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo estando escravo, ele nunca deixou de ser quem ele era. Mesmo estando escravo, o sonho que apontava para quem ele era, para a grandeza que Deus tinha para ele, para o lugar e a posição dele, nunca saíram de dentro dele. Porque ele sempre agiu como se fosse o grande que Deus tinha para ele. Por onde José andou, mesmo como escravo, ele prosperou. Se foi na casa de Potifar, guardando e cuidando das coisas de Potifar, ele prosperou. Se foi na cadeia, onde ele estava com outros presos, ele prosperou. Em todos os lugares que ele andou, ele prosperou. Por quê? Porque ele não abriu a mão de ser quem ele era. E ele não ficou em murmuração porque não tinha alcançado o lugar daquele sonho. Ele não ficou em murmuração porque ele viu algo que poderia acontecer a ele, que o próprio Deus entrega a ele através de sonhos, mas ele não vai para o lugar de como é que está acontecendo isso comigo agora, se o sonho que eu tive, se o que Deus falou ao meu respeito é que eu seria o maior entre as minha família. Mas como é que eu vou ser o maior entre os meus se hoje eu sou escravo no Egito? José não agiu assim. José continuou sendo quem ele era, independente das circunstâncias da situação. Ele passou pelo processo que tinha que passar. Gênesis 37, 41, 46 vai dizer: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. José recebe o sonho, a revelação de quem ele é, qual a posição ocuparia dentre os seus, da sua família, com 17 anos de idade. Ele precisa passar por 13 anos de luta, de sofrimento, de humilhação, de perseguição, mas em nenhum momento abriu mão de passar tudo o que passou. Sequer murmurou, ao contrário, onde estava prosperou. E chegou ao lugar que Deus tinha para ele. Chegou à posição que Deus tinha reservado para ele. Gênesis 41, 46. Me veio ao coração no mesmo dia a pessoa de Abraão. Abraão sai da sua terra para um lugar que ele iria, mas que era totalmente desconhecido para ele. Mas ele sai com uma promessa. Ele sai com algo da parte do Senhor. Só que ele precisou esperar por essa promessa 25 anos. 25 anos foi o tempo que Abraão esperou até pegar em seus braços a promessa que o Senhor um dia fez a ele, que ele seria pai de multidões. Que a areia do mar não podia contar a sua descendência, nem as estrelas do céu. 25 anos se passaram. Só que o processo de Abraão não acaba quando Isaac nasce. Porque imagine você criar esse filho que esperou com tanto tempo, esperou com tanto zelo, esperou entendendo que o Senhor era aquele que ia cumprir a sua promessa. E aí estudiosos vão dizer, pasmem você, porque eu fiquei passado, que Isaac podia ter 33 anos quando ele vai ao Monte Moriá com o pai. Então muitas vezes a gente passa na nossa cabeça a imagem de que era uma criança que o pai estava levando. Estudiosos vão dizer que ele tinha 33 anos. Significa dizer que Abraão espera 25 e vive outros 30 e tantos anos com o seu filho. A gente está falando de talvez 58 anos de um processo para ser provado pelo Deus Altíssimo.
que naquele monte Abraão vai dizer ao seu filho: Deus proverá para si um cordeiro. Com a fé que ele tinha de todo esse tempo que passou caminhando com o Senhor. Porque passou todo esse tempo caminhando com o Senhor. Porque passou por momentos difíceis, onde ele fraquejou sim. Onde ele foi fraco sim, a ponto de entregar inclusive a sua esposa para o faraó, para não perder a sua vida, com medo de perder. Disse: não, ela é minha irmã. Sabe, esse homem que Hebreus vai chamar de o pai da fé. Homem do qual o mundo não é digno, diz isso em Hebreus 11. Passou por um processo, até chegar nesse dia no Monte Moriá e dizer assim: mesmo depois de todo esse tempo, Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de prover para si um cordeiro. Eu sei que o Senhor é capaz de ressurgir meu filho da morte, depois que eu levante o cutelo e eu o mate em sacrifício ao Senhor. Mas foi necessário se habilitar ao processo. Foi necessário entender que não estava pronto. Foi necessário entender que precisava passar por cada fase, por cada tempo, por cada ensino do Senhor na vida dele, até que chegou o dia de estar pronto de entregar inclusive a vida do seu filho, da promessa. Talvez chegue o dia que Deus vai dizer a você: eu quero que você me entregue ao seu ministério. Eu quero que você me entregue o que eu entreguei para você fazer. Eu quero que você me entregue o que você acha que é mais precioso, os seus filhos. Eu quero que você me entregue o seu trabalho, como fez com a Diomari. Eu quero que você me entregue, eu não sei o que. Mas talvez você precise passar por um processo, até estar apto a dizer assim, sem titubear: Senhor, é teu. O que você me pedir é seu. Eu já entendi ao longo desse processo que eu posso confiar em você. Eu já entendi ao longo desse processo que eu posso me entregar sem reservas. Eu já entendi ao longo desse processo que mesmo que não aconteça hoje, vai chegar o tempo de acontecer, porque o óleo foi derramado pelo Senhor, a promessa foi liberada pelo Senhor, o sonho foi entregue pelo Senhor, e nada do que o Senhor entrega é mentiroso, ao contrário, é verdadeiro. Por isso nós cantamos que nós podemos confiar naquilo que Ele nos prometeu. Sim ou não? Nós estamos vivendo isso aqui na Zoe. E talvez você vá dizer para mim: não, pastor, mas o senhor não está entendendo. Isso aí é tudo coisa do passado. O senhor só trouxe exemplos de pessoas que viveram isso no Velho Testamento. E viveram porque Deus tinha algo com eles. Mas hoje, depois de que o Espírito Santo foi derramado, se Deus me liberar hoje eu vou querer viver hoje o que Ele tem para mim. Se Deus me liberar hoje e disser assim: filho, eu estou derramando sobre você a unção de profeta. Eu estou derramando uma unção sobre você de evangelista. Eu já quero viver hoje. Porque se Ele está derramando hoje, é para hoje. Paulo vai dizer aos Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Vai dizer na carta aos Efésios: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Continua existindo um processo. Continua existindo e sendo necessário esse processo. Paulo vai dizer aos Efésios que Deus levanta a sua igreja com os 5 homens dons de Cristo, justamente para que essa igreja seja preparada. Diga, preparada. Mas não se prepara algo da noite para o dia. Em tudo que necessita haver uma preparação, necessita haver um processo. E esse processo é necessário ser vivido por mim,
E é necessário ser vivido por você. Olha só, nós estamos no nosso 7º ano, são 6 anos de Zoe. Nós estamos prontos? Nós estamos no processo. Entendendo o que Deus está nos entregando. Entendendo o que Ele quer fazer conosco e a partir de nós. Reconfigura aqui. Ajeita desse lado. Corrige um pouco aqui. Traz de volta isso aqui. Sabe, esse processo precisa ser vivido para que as coisas não sejam atropeladas. E nós poderíamos ter atropelado tantos processos de tal maneira que, ao invés de vocês estarem aqui, essas portas estivessem fechadas, se nós não tivéssemos respeitado esses processos. A questão é, um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus também possui em si o fruto do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Mas nesse fruto do Espírito Santo existe uma coisa chamada paciência. É necessário que nós tenhamos paciência. Paciência para percorrer o caminho. Paciência para entender o que é necessário ser feito, como e até quando ser feito. Paciência para entender que, se não chegou o tempo certo ainda, nós vamos continuar esperando até que. Paciência para entender que, se não fomos liberados ainda para agir ou para atuar, é porque ainda existe um processo a caminhar e algo a aprender, para que seja seguro para vocês, para que seja seguro para a Zoe. Porque, em primeiro lugar, precisa existir a segurança de nós podermos atuar no Senhor, naquilo que Ele deseja, em nós e a partir de nós. Mas é necessário haver paciência. O Senhor deseja nos usar. E deseja usar cada um de vocês, eu tenho certeza. Ele não os trouxe a esse lugar, não os trouxe a esta casa, para que vocês fiquem no ministério, como disse alguém da cadeira branca. Ele não quer você no ministério da cadeira branca. Ele não quer você no ministério de ficar sentado. Ele não quer você no lugar de dizer assim, eu cansei. Para mim, o que eu quero é ficar sentado, chegar no domingo, ouvir uma palavra, me alimentar e passar a semana toda. Porque o alimento de um dia não vai satisfazer a sua necessidade de uma semana. Ele te quer aqui para, junto com outros, dizerem assim, nós estamos aqui para sermos alinhados. Nós estamos aqui para entendermos os nossos processos. Nós estamos aqui para entender o que é necessário ser feito, para que a gente possa arregaçar as mangas e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para passar pelo processo ou para começar a te servir naquilo que o Senhor separou para a minha vida. Mas existe nesse lugar um povo que deseja estar com os ouvidos bem atentos a ouvir a voz do Senhor, mesmo que seja para dizer, para ouvir, ainda não. Mesmo que seja para ouvir, ainda tem um tempo. Mesmo que seja para ouvir, não é a sua hora. O nosso Mestre Jesus Cristo nasceu Deus, foi concebido pelo Espírito Santo. Aos 12 anos ele discutia com os mestres na sinagoga. Se ele discutia com os mestres é porque ele sabia da palavra e ele sabia para discutir com aqueles caras. Mas esperou até os 30 anos para começar a sua obra. Por que você não quer esperar? Porque você não tem paciência de dizer assim, tá bom, eu reconheço. Existe um processo. Eu quero passar por ele. Eu me submeto a ele, entendendo que é o melhor para mim. Eu me submeto a ele, entendendo que eu vou chegar no lugar onde Deus deseja e reservou para mim. Existe um povo que deseja
passar por esse processo? Fica de pé e fecha os teus olhos. Você é alguém que já é cheio do Espírito Santo. Você é alguém que já tem o Espírito Santo como selo na sua vida. Você é alguém que pode ouvi-lo falar com você. Então feche os seus olhos nessa hora. E começa a falar com o Espírito Santo, perguntando a Ele: Senhor, será que eu atropelei os processos da minha vida? Será que eu não tive paciência de passar por aquilo que eu precisava passar? Será que houve arrogância no meu coração? Será que houve soberba no meu coração e por isso eu atropelei as coisas? Será que isso existe hoje? Por isso eu estou magoado com a liderança, eu estou chateado com a liderança. Por isso eu acho que eu já poderia estar fazendo alguma coisa e o meu coração diz assim: já era para eu estar trabalhando, já era para eu estar servindo. Pergunte ao Senhor. Pergunta a Ele se ainda há um processo. Se você sabe que há, peça forças a Ele. Diga: Senhor, me fortalece para passar pelo processo. Dá-me a força necessária que eu preciso para que eu possa chegar ao lugar que o Senhor tem para mim. Que eu possa ser humilde como o Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, se submeteu a passar pelo deserto, se submeteu a ficar longe de todos, se submeteu para ser tentado e então aprovado. Porque Jesus teve a humildade de passar pelo processo. Porque Jesus se submeteu a esperar o tempo certo. Eu e você podemos celebrar nessa noite a ceia do Senhor. Porque o propósito dele foi cumprido. Porque Ele entregou o seu corpo e derramou do seu sangue em nosso favor, no tempo certo, no tempo de Deus. Porque Ele se rendeu ao propósito. E o apóstolo Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi é o que eu entreguei. Nós somos chamados a entregar, não é verdade? Falei sobre isso sexta, estamos chamados para entregar do que recebeu. O que recebi, eu entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, mesmo tendo sido traído. Mesmo sendo aquele momento,
ele ainda assim agradeceu. Porque sabia que era chegado o tempo do cumprimento do propósito maior da sua vida, da sua entrega. Ele deu graças, ele partiu e ele disse: entendam que isso é o meu corpo. Esse corpo eu estou dando em favor de vocês. Entenda, o chamado do Senhor Jesus para nós tem a ver com dar do que recebeu. Paulo começa o texto da ceia falando sobre dou o que eu recebi. E ele vai falar de Jesus dizendo, dando graças e dizendo: eu estou dando. É dar de si. E Jesus vai dizer: este é o meu corpo, e é dado em favor. É o favor dele se revelando através do próprio corpo dele, entregue por nós. Ele diz: lembrem-se disso, quando vocês estiverem diante da minha mesa, quando vocês pegarem esse pãozinho aqui, lembrem-se que representa, é uma figura simbólica, representativa daquele momento em que eu entreguei tudo de mim, o meu próprio corpo, em favor de vocês. Lembrem disso. Então, quando vocês se reunirem e saírem depois da ceia, continuem lembrando, há um chamado para dar de si. Dar da sua energia, do seu vigor, da sua vida, esse corpo dado. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, lembrando de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É engraçado. A ceia e os elementos dela anunciam corpo dado, sangue derramado. Anunciam morte do Filho unigênito de Deus em nosso favor. E nos chama a lembrar que o nosso chamado, assim como o dele, tem a ver com a morte do nosso eu, do negar-se, do tomar a cruz, do morrer para si mesmo, em favor de, para que a vida se estabeleça. Que durante essa ceia, ao tomar os elementos dela, vocês estejam lembrando disso. Quando vocês tomarem do cálice, esse também é um elemento que lembra, remete ao sangue precioso de Jesus, para que uma nova aliança fosse feita, onde apesar de nós poderíamos ter vida, ainda que não alcançássemos todos os preceitos da lei, pelo sangue receberíamos vida. Pelo sangue. O sangue dele, nada além desse sangue, nos lavando, nos purificando, nos justificando, nos redimindo, nos libertando, nos salvando, para que assim pudéssemos dar de nós mesmos como ele deu. Lembrem disso ao pegar este cálice. Lembrem disso ao pegar este pãozinho. E eu queria que você, tomando os dois em suas mãos, você pudesse dizer: meu Deus, traz o entendimento do quanto implica ser cristão, morrer para doar-se. Que eu esteja disposto a morrer para que haja vida. Amém mesmo? Olhe. Amém mesmo? Talvez ele vá pedir alguns Isaques aqui essa noite. Vamos pegar todos os elementos.
pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me rendo em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas dores, algo novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Algo novo farás. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Então, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Porque no dia que ele foi traído, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido em favor de cada um de vocês. Comei do pão, todos.
Da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. É o sangue da nova aliança. É o sangue que é derramado por amor. Ele é o cordeiro que Abraão profetizou no Monte Moriá, dizendo: o Senhor proverá para si um cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro que me limpa e limpa você. O cordeiro que se sacrificou por cada um de nós. Se você olhar para o lado, para trás, cada uma dessas pessoas vai estar segurando o mesmo cálice, que representam o mesmo sangue, porque Ele não fez acepção de pessoas. Ele derramou o sangue por mim e por você da mesma forma, para que todo aquele que cresce fosse salvo. Será que você pode trocar o cálice com 2 ou 3 pessoas e dizer assim: em Cristo eu sou irmão com você? O sangue que foi derramado pela sua vida é o que foi derramado pela minha vida. Deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Já vinho novo, a novas forças, a esperança, o reino chegou. Deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Da mesma forma, ele pegou e disse: esse é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. Tomai dele todos. Será que você pode continuar a exaltar o nome dele, a glorificar e levantar a sua voz em gratidão? Porque esse é um tempo de celebração, é um memorial do que ele fez por mim e por você, é um memorial da sua vitória na cruz, porque a cruz não pôde impedi-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que nós estamos nesse lugar, para celebrar a vitória que ele teve na cruz, e com ele somos mais que vencedores. Por causa do sangue de Jesus, eu sou livre, eu sou livre. Por causa do sangue de Jesus. Sabe, amados, Paulo falou rapidamente aqui. Hoje comemoramos 30 anos de casados. E a gente costuma usar no dedo um símbolo dessa aliança feita, não é? Aqui, ó, aliança. Uma aliança de ouro. Paulo gosta muito de pregar, né? Ouro na aliança, no casamento. Que mostra como um elemento. As bodas de Canaã, eu sei, amor, todos sabem. Mas eu quero focar nessa aliança. Levanta, amor, o dedinho, amor. Que representa essa conexão feita, esse compromisso feito. Que já se estende por 3 décadas. E até que Jesus volte, ou que a gente parta antes, assim se estenderá. Amém? E a gente quer agradecer a Deus por isso. Mas eu queria lembrar você
de que toda essa mesa posta com aquele elemento que lembra o corpo e sobretudo o sangue da nova aliança, é uma aliança que você firmou com Jesus. Que essa aliança seja inquebrável. Amém. Que seja uma aliança de amor profunda. Que assim, ó, como eu chego em Paulo e faço amor. Que assim seja seu relacionamento com Ele. Um relacionamento íntimo, sabe? Sem limite de pegar, agarrar, beijar, cheirar, sentir, ouvir, tocar. Amém. Porque para isso Ele derramou o seu sangue. Para que nós possamos ter acesso livre. E assim, ó, a gente possa caminhar com Ele. É de mãozinha dada. É no mesmo passo, é no mesmo ritmo. Numa aliança inquebrável. Amém. Então, enquanto você ora agora dizendo: Senhor Jesus, a minha aliança contigo será inquebrável. E será para sempre. Nós também vamos orar em gratidão por nossa aliança. Amém? Comece a orar no seu lugar e agradecer. Ó Senhor, nós estamos aqui nesse culto entregando a Ti as nossas vidas, o nosso amor, declarando a Ti que nós sim fizemos uma aliança com o Senhor e entendemos o alto preço dessa aliança, o preço maravilhoso, poderoso, imensurável do sangue de Jesus derramado por nós. E nós queremos que essa aliança seja eterna, imutável, inquebrável, incorruptível. Oh Senhor, ajuda-nos a vivermos esse compromisso contigo antes de qualquer outro, como um compromisso de amor profundo, real. E que nesse amor vivido, nesta aliança celebrada nessa noite, nós possamos ser íntimos do Senhor, nós possamos caminhar de mãos dadas com o Senhor, nós possamos receber do Senhor o compartilhar da nossa vida quando conversamos, quando choramos, quando nos abrimos e recebemos consolo, conforto, abraço, carinho, amor, ensino, direção, conselho. Ah, Jesus, nós queremos viver um relacionamento contigo assim. Nós queremos te pedir, porque sabemos que o Senhor não desiste de nós. Nos dê a graça de celebrarmos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, até que tu voltes, ou até que estejamos contigo na glória de um relacionamento fiel e verdadeiro, e intenso e apaixonado, cheio de vida e de amor por ti. E quanto a mim e Paulo, nós queremos aqui nesse lugar que chamamos de altar, te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque em tantos momentos de dificuldades, em que tomamos decisões erradas ou seguimos caminhos que entristeceram o teu coração, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor jogou luz nas nossas trevas. O Senhor nos fortaleceu. O Senhor renovou até mesmo o nosso amor, para que pudéssemos estar aqui após 3 décadas, ou comemorando essas 3 primeiras décadas, ainda apaixonados, ainda gratos um pelo outro, ainda dispostos a viver muito mais juntos para a tua glória. Ah, Deus, que assim seja nas nossas vidas, no nosso relacionamento contigo e em todos aqueles que celebraram uma aliança, seja com o Senhor, seja conjugal. Nós queremos profetizar sobre estes casais aqui na Zoe. Casamentos sólidos. Amém. Firmados na rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus. Inabaláveis.
indestrutíveis. Casamentos que serão surpreendidos pelo novo do Senhor para este novo tempo. Nós liberamos esta palavra de bênção aos casados, em nome de Jesus. Receba. Agora, quem não é casado, levante sua mão bem alto. Tá pronta, né? Vai, amor. Libera agora, amor. O povo vai ser destravado. Nessa noite eu quero liberar sobre você que ainda não encontrou aquele ou aquela para compartilhar da vida que Deus tem para você. Eu quero liberar que o Senhor vai destravar os caminhos. Amém. Que o caminho à sua direção será aberto. Amém. Que você encontrará um homem e uma mulher de Deus. Amém. Para fazer uma aliança. Amém. Entre vocês e o Senhor. Amém. Para que as suas vidas sejam para servi-lo. Para que as suas vidas sejam para glorificá-lo. Amém. De tal maneira a serem chamados de família bendita do Senhor. Amém. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora não se apresse não, que tem um tempo e tem um processo, viu, Vaz? Deixa Deus trazer e mostrar direitinho, amém? Vamos encerrar adorando? Espera aí, querida, não é assim que funciona, não. Volta aqui você também. Tu gostou, né, Matheus? Que nós temos um momento especial, que uma pessoa muito especial vai orar abençoando o casamento de vocês. Eu queria chamar aqui vovó Tetê. Pra quem não sabe, essa aqui é minha avó, a mãe do Painho. E ela vai orar abençoando. Eles já têm 50 anos de casados. Então vai liberar essa bênção aqui. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque hoje é um dia de festa, um dia de alegria, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo casamento, que sabemos que é uma instituição divina. Te louvamos, ó Deus, pela vida de Paulo, de Ediomari. Te louvamos, Senhor, porque há 30 anos atrás, esse momento foi um momento assim, de muita preocupação, porque eram tão jovens. 18, 19 anos, muitos jovens ainda, com um compromisso tão grande pela frente. Mas nós confiamos no Senhor. E o Senhor agiu na vida deles, Pai. E nós louvamos ao Deus, porque o Senhor tem agido e nós temos visto, Senhor, o Teu agir na vida de cada um deles. Te louvamos, ó Deus, pela família que eles constituíram, por cada filho. Ó Pai amado, te louvamos, ó Deus, porque Ele tem sido exemplo para toda essa igreja, para as suas ovelhas, Senhor. Ó Deus, te pedimos que o Senhor continue a abençoá-los com toda sorte de bênçãos espirituais e que as bênçãos materiais lhes sejam acrescentadas. Pai, muito obrigada, Senhor, por poder presenciar esse momento, Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui hoje. E nós te rendemos graças por isso. Te pedimos que o Senhor os abençoe em todas as áreas da vida. E de uma forma bem específica, no seu ministério aqui neste lugar. Deus amado, fica conosco, nos abençoando em tudo. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. É sim, a Elisa, rápido aqui. Vai ter cara no bolo? Ai, eu ia tirar uma fotinha antes. Chega, Vivi, rapidamente. Faz aqui uma rápida. Vai ser parabéns ou outra da graça? Também da graça. O jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o Rei de Reis,
nosso Pai, e que as doces consolações do seu Santo Espírito sejam sobre mim e sobre você, hoje e para sempre. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Acompanhe as redes sociais.